Fala pessoal, hoje eu quero apresentar para vocês aqui uma novidade, que é o lançamento do Manual Mercado Futuro Guia Prático Operacional para Traders. Eu lancei esse manual, era uma coisa que muitas pessoas tinham me pedido, um material voltado a mostrar para o trader todos os contratos mais líquidos da nossa bolsa aqui da B3 e como você operar isso. Não só aquela teoria maçante que a gente encontra em livros, mas também questões práticas, como calcular o volume dos contratos, sendo que cada contrato tem a sua característica própria e a sua forma de cálculo, e também mostrar a parte prática, operacional de resultado. Se você entrou num ponto, saiu no outro, quanto de resultado deu, quanto de margem será requerida. Então tudo isso está no manual. Eu vou apresentar isso para vocês aqui agora. É um manual voltado para quem quer aprender sobre o mercado futuro e os contratos futuros negociados aqui na nossa bolsa, que são os contratos mais líquidos. Vou mostrar para vocês aqui em detalhes agora. Eu estou aqui no site armazendotrader.com.br. Esse aqui é o lançamento recente, o manual que eu acabei de falar para vocês. A gente clica aqui para ver os detalhes. Vou mostrar para vocês aqui em detalhes o sumário dele. Esse é um manual desenvolvido para traders que, além de você aprender a teoria, você vai aprender questões práticas, igual eu falei para vocês. Não só a teoria do que é o contrato, o que ele representa, mas a parte prática, matemática, o cálculo ali das operações, o ponto de entrada, o ponto de saída, o quanto que deu de resultado, o porquê que deu, tudo isso também mostrado com gráficos para ficar o mais didático possível. Então dá uma olhada nesse sumário. A gente começa aqui com uma parte introdutória, desbravando o mercado futuro. Explico para vocês o que é o mercado futuro, como funciona o mercado futuro. E aí a gente entra na parte de negociação e as características intrínsecas do mercado futuro, que são a margem de garantia. Repara que eu estou sempre colocando exemplo, exemplo de como o deságio é feito para a margem de garantia, observações práticas, chamada de margem, prazos, liquidação forçada, a questão do ajuste diário, que é muito importante, porque no mercado futuro não é como no mercado de ações, que é um mercado à vista, que você só vai obter o resultado no final da operação, quando você encerrá-la. Aqui não, no mercado futuro, diariamente o seu resultado é apurado e você recebe ele, sendo um crédito ou um débito. Então eu apresento aqui para vocês uma fórmula de ajuste diário, um exemplo numérico prático. Eu estou sempre batendo nessa tecla de exemplos para que o conhecimento seja absorvido da melhor forma possível. A parte de alavancagem, muito importante, porque o mercado futuro é naturalmente alavancado. Aqui, de novo, outro exemplo numérico prático, como os ganhos e perdas são multiplicados, as características da alavancagem, vantagens e riscos. Aqui a questão do limite diário de oscilação, que é outra característica do mercado futuro. Os ativos eles têm limites de oscilação. Então, por exemplo, se você vai operar o mini dólar, ou o mini índice, ou o contrato de milho, qualquer um deles vai ter um limite de oscilação para cima ou para baixo naquele dia. Essa é outra característica também diferente do mercado de ações. E aí a gente vê questões relevantes e reforça todo o conhecimento que a gente aprendeu até aqui. E aí eu entro na parte de codificação dos contratos. Eu vou ensinar para vocês como que os códigos dos contratos são construídos, porque os contratos futuros eles também têm vencimentos. Então eu vou ensinar aqui para vocês tudo em detalhes, tá bom? Sempre com exemplos. E aí a gente entra na parte de aprender sobre os contratos na prática. Aqui no manual você vai encontrar os 10 contratos operados na B3 com a maior liquidez possível. Aqui eu não coloquei nenhum contrato que não tenha liquidez para que a gente possa operar, porque a liquidez é algo importante para o trader. Então aqui eu só coloquei os melhores. Tá? Então eu começo aqui com os contratos futuros agrícolas. Eu começo com o milho, que é o contrato CCM, mostro o cálculo do tamanho do contrato, exemplo prático de operação com swing trade, mostrando os ajustes diários, inclusive, coisa que eu nunca vi em lugar nenhum. Liquidez do milho para operações na B3, eu mostro isso em detalhes também, e informações adicionais sobre o milho. Depois a gente passa para o contrato de boi gordo, de novo, com cálculo de tamanho de contrato, exemplo, liquidez. A mesma coisa para o café, sobre a liquidação física do café, que é uma questão diferente dos outros que têm apenas liquidação financeira, exemplo prático, liquidez do café para operações na B3. E aí a gente entra nos contratos futuros financeiros, que costumam ser
os preferidos, né, das pessoas, dos traders para operar. Aqui a gente tem o mais famoso de todos, que é o mini índice Bovespa, o contrato WIN. Eu mostro o cálculo do tamanho do contrato do mini índice, exemplo prático de operação de swing trade, exemplo prático de operação de day trade, liquidez no mini índice e a relação entre o Ibovespa à vista e o Ibovespa futuro. Isso aqui é uma questão interessante que eu vou mostrar para vocês, ainda nesse vídeo aqui, tá? Aí eu apresento para vocês o mini dólar, também com cálculos, exemplos, o Bitcoin, Ether e Solana, que são 3 criptomoedas que foram inseridas no nosso mercado com os contratos futuros. Então a gente pode operar Bitcoin, Ether e Solana através dos contratos futuros na B3. São contratos muito líquidos que a gente pode usar para fazer operações tranquilamente. Ó. Mostra operações de swing trade, day trade, sempre com exemplos. Aqui a questão Ether e Ethereum, qual que é a diferença? Aqui um outro contrato que eu vejo muito pouca gente falar, que é o microcontrato de SP500, o WSP. Mostro como calcula tudo também, com exemplo prático de operação, liquidez. E um contrato recente que foi lançado, mas também que tem ótima liquidez, uma volatilidade muito controlada, que é o ouro, o contrato GLD. Mostra um detalhamento sobre a questão dos vencimentos, que é um pouco diferente dos outros, cálculo do tamanho de contrato, liquidez, exemplos e tudo mais. Aí aqui eu chego numa tabela resumo, que eu pego todas as informações sobre os contratos e sintetizo em algumas tabelas para você ter informações rápidas sobre todos os contratos e inclusive fazer comparações. Isso ajuda muito. Eu tenho uma parte aqui de contratos perpétuos que eu ensino para vocês a diferença entre um contrato que tem vencimento e aquele que a gente precisa analisar o histórico. Então a gente precisa, quando a gente vai fazer algum backtest ou alguma análise, usar o contrato perpétuo, que é aquele que emenda um vencimento no outro. Eu explico todos os detalhes. As funções clássicas do mercado futuro, hedge, especulação, tem todos os detalhes aqui. Explico sobre o simulador de margem da B3, que é a forma como você descobre quanto de margem um contrato, por exemplo, chama se você quiser operar ele. Então, por exemplo, você está interessado em operar um contrato de milho, e aí você não sabe quanto de margem vai te chamar para você operar. Você pode simular isso aqui e descobrir isso. Lá no manual, isso está em detalhes mostrando como que você usa. Isso é muito legal, tá bom? Então você vai aprender toda a dinâmica de como funciona o mercado futuro, todos os detalhes de margem, ajuste diário, alavancagem, cálculo do tamanho dos contratos, exemplos de operações, liquidez, tudo em detalhes. Então esses aqui são os contratos que a gente acabou de ver, são 10 contratos, os melhores contratos, os mais líquidos, sempre com exemplos de operações. Igual eu falei para vocês, o diferencial é que não é um material superficial, não promete ganhos fáceis, mirabolantes, igual a gente vê por aí, e o foco é a aplicação prática do conhecimento, com cálculos, com exemplos numéricos e gráficos de operações, para que você tenha a maior clareza possível, tá bom? E uma coisa que eu vou fazer aqui para vocês é liberar para vocês gratuitamente tudo a respeito do mini índice. Tá? Eu vou liberar aqui o download para você conhecer tudo a respeito do mini índice através desse link aqui. Ó. Você chega aqui na página, ó, clica aqui, ó, você vai baixar gratuitamente uma prévia do conteúdo completo do mini índice para que você possa ver a qualidade, a profundidade e o capricho que foram empregados nesse material. Você clica aqui nesse botão e pode baixar gratuitamente para você mesmo avaliar se isso aqui faz diferença ou não. Esse material é esse aqui, ó. O mini índice é um dos contratos futuros financeiros. Eu aqui coloco uma tabela com todas as características do mini índice, ó, vencimento, horário de negociação, tamanho do contrato, cotação. Explico aqui a respeito do mini índice e aqui eu entro na parte prática, ó, do cálculo do tamanho do contrato, tudo com detalhes, ensinando para vocês o código, ó, a parte do código que se refere ao mini índice, o vencimento, o ano. Pego aqui uma informação real do mercado, ó, a cotação do mini índice. Mostro aqui a fórmula de cálculo, como que você chega na cotação. Aqui uma boleta para confirmar todas as informações que foram passadas. O quanto chama de margem de garantia. Exemplo prático de uma operação de swing trade com mini índice. Olha só, mostro no gráfico e mostro os cálculos aqui de como a gente chegou no resultado que chegou aqui. Ó, nesse caso aqui um lucro de R$ 765,20. E aí eu mostro o quanto de retorno deu sobre a margem exigida e mostro aqui um diferencial muito legal que é
a questão dos ajustes diários, seja para o lucro ou para o prejuízo, ou seja, para o débito ou para o crédito. Então, no final, a gente tem o mesmo resultado se fosse o método direto aqui. Mas no caso do mercado futuro, a gente tem os ajustes diários todo dia. A gente não tem aquela questão do resultado da operação ser obtido somente no final da operação. E uma coisa importante que eu explico no manual também é que o preço de fechamento dos contratos, as cotações de fechamento, são diferentes do preço do ajuste, tá? O preço do ajuste não é o preço de fechamento. Então eu explico todos esses detalhes, tá bom? Aqui eu explico também, mostro para vocês em detalhes uma operação de day trade no mini índice, olha só, sempre com gráficos, sempre com os cálculos, com o cálculo do volume da entrada, do volume da saída, com o resultado obtido. Aqui a questão da liquidez do mini índice, olha só, a gente tem, só para vocês terem ideia, uma média de mais de 5 milhões de negócios realizados. Então o mini índice é sem dúvida nenhuma o contrato mais líquido que a gente tem. Tá bom, pessoal? Então, se vocês estiverem interessados, vocês acessem aqui o site armazendotrader.com.br. Aqui você vai ter acesso ao lançamento mais recente, que é esse manual. Você clica aqui e vê todos os detalhes, caso você queira adquirir. E também para fazer o download da prévia totalmente gratuita, tá bom? Aqui você pode conferir os outros produtos que a gente tem. O Combo Quant, Long and Short por Cointegração, que é um método carro-chefe aqui do site, que o pessoal gosta muito, para operações de swing trade usando o gráfico diário. Aqui a gente tem os materiais de opções, o Combo Standard e o Combo Master de volatilidade, estratégias com opções, manual Black and Scholes e gregas de opções, manual de estratégias com opções, aqui o do básico ao avançado é um manual de estratégias operacionais com opções, e tem aqui um curso de base de dados para mercado financeiro, que você pode obter histórico de preço de ações, cripto, forex e tudo mais. Aqui uma parte de combinações com desconto, caso você prefira, caso você queira adquirir mais de um produto, eu te dou um desconto. Então, tudo isso está aqui no site, tá bom, pessoal? Então, todas as informações estão aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Um abraço e valeu!